Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então aqui nessa aula a gente vai falar sobre um assunto que eu já gravei videoaulas aqui no canal, que são as relações métricas no triângulo retângulo. Vou fazer aqui uma explicação bem passo a passo para vocês e espero que vocês gostem. Então vamos para a aula. Então aqui nós temos o seguinte exercício, Num triângulo retângulo de hipotenusa 10 centímetros, a medida dos catetos está na razão de 1:3. Determine as medidas das projeções dos catetos na hipotenusa. Então, a primeira coisa que eu vou recomendar para vocês, pessoal, é fazer sempre um desenho, tudo bem? Isso aí é super importante para que vocês possam visualizar tudo que está acontecendo no problema e ter condições para você raciocinar e resolver o problema, tudo bem? Então, vamos fazer o desenho aqui. Então, está aqui o triângulo. Então, o que nós vamos fazer agora? Outra coisa que nós podemos fazer aqui é dar nomes aqui aos vértices e por conseguinte aos lados, certo? Então a gente vai chamar esse vértice aqui, por exemplo, de A, podemos chamar esse aqui de B, esse aqui de C, esse aqui a gente pode chamar de H, né? E aí o seguinte, aqui diz que a hipotenusa, ela mede o quê? 10 centímetros, tudo bem? Bom, se ela mede 10 centímetros, então eu vou colocar aqui essa medida aqui dos 10 centímetros. Então, como o vértice A está aqui, vamos colocar então que a hipotenusa aqui, que a gente vai chamar de A, mede então os 10 centímetros, tudo bem? 10 centímetros. Bom, como eu tenho aqui o vértice C, então esse lado aqui vai ser de medida C, C minúsculo. Como aqui é o vértice B, então aqui eu vou chamar de medida B. Aqui reparem que nós temos aqui então a hipotenusa e essa aqui é a altura relativa à hipotenusa. Então esse camarada aqui, essa medida aqui eu vou chamar de H, tudo bem? E essas projeções aqui dos catetos, eu vou chamar aqui então de M e aqui de N, beleza? Então aqui nós temos o seguinte, aqui está dizendo no problema, no enunciado, o seguinte, que a medida dos catetos está aqui na razão de 1:3, tudo bem? Opa, deixa eu arrumar aqui. Bom, aí é o seguinte, veja só. Esse aqui é o cateto menor, tudo bem? E esse aqui é o cateto maior. Então, essa razão entre eles aqui é de 1:3. Tudo bem? Ou seja, eu posso dizer então que os catetos B e C aqui no caso, as medidas B e C, elas vão estar na razão de 1:3. Ou seja, aqui daqui a gente depreende o seguinte, que esse cateto aqui, ele é 3 vezes maior que esse. Tudo bem? Então olha só, se a gente disser, por exemplo, que o B ele vale x, o que vai acontecer? Automaticamente a gente vai ter que dizer que esse cateto C aqui ele vai valer 3x. Tudo bem? Por quê? Por causa da razão deles. É de 1:3. Ou seja, um dos catetos é 3 vezes maior do que o outro. Então, para a gente encontrar então a medida desses catetos aqui, porque a gente precisa deles para a gente determinar os valores das projeções aqui, então a gente vai aplicar aqui, obviamente, o teorema de Pitágoras, tudo bem? Então a gente sabe que o teorema de Pitágoras ele é dado pela seguinte relação matemática. A gente tem então que em todo o triângulo, o quadrado da hipotenusa ele é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então o que vai acontecer aqui? A gente vai escrever então que a hipotenusa, que é 10 centímetros, ou seja, L elevado ao quadrado vai ser igual ao B ao quadrado. Quem que é o B aqui? O B a gente deu o valor para ele de x, tudo bem? Então vai ser x ao quadrado mais o C ao quadrado. O C ao quadrado vai ser o quê? Vai ser o 3x ao quadrado. Então vai ser o 3x, todo ele elevado ao quadrado, tudo bem?
Então aqui, ó, 10 elevado ao quadrado é a mesma coisa que 10 vezes 10, que vai ser igual a x. E aqui a gente vai ter que aplicar aquela propriedade da potenciação. Ou seja, repare que nós temos o 3x elevado ao quadrado. Então o que vai acontecer? Se nós temos aqui, ó, A multiplicando B, né? Essa é a propriedade da potenciação que nós vamos aplicar aqui. Então se nós temos aqui uma multiplicação entre A e B elevado a M, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que elevar o A ao M e vai multiplicar o B, que também vai ser elevado ao M, tudo bem? Então aplicando aqui vai ficar assim, ó. Eu vou pegar então o 3, vou elevar ele ao quadrado e vou multiplicar pelo x, que eu também vou elevar ao quadrado. Então aqui vai ficar assim, ó. 10 vezes 10, que é 100, que é igual a x elevado ao quadrado, mais 3 elevado ao quadrado, que é 3 vezes 3, vezes x elevado ao quadrado. Então aqui vai ficar 100, que vai ser igual a x elevado ao quadrado, mais o 3 vezes 3, que é 9, vezes x elevado ao quadrado. Tudo bem? Agora veja só, pessoal. Continuando a conta aqui, ó. Vamos continuar aqui. Vai ficar assim, ó. Esse x aqui, reparemos que não tem nenhum número escrito graficamente na frente dele, mas nós sabemos que matematicamente existe aqui sim o número 1. Então o que nós vamos fazer aqui, ó? A gente vai simplesmente conservar aqui o x quadrado, tudo bem? E vamos apenas somar esses números aqui, ó. A gente vai somar o 1 com o 9, tudo bem? Então vamos fazer aqui, ó. Então aqui vai ficar assim. 100, que vai ser igual. Ó, veja só, é isso que nós vamos fazer agora. Então a gente vai conservar aqui a letra, né? A incógnita x ao quadrado, vamos conservar. E a gente soma somente os números 1 mais 9, 10. Tudo bem? E daí é o seguinte, a gente quer isolar esse x aqui, ó. Então o 10 está multiplicando o x, então a gente vai aplicar a propriedade da operação inversa. O 10 ele vai passar para o outro lado, dividindo. E por que isso? Então tá aqui, ó. O 10 está multiplicando o x quadrado. Então a operação inversa da multiplicação aqui está dizendo que é o quê? Divisão. Tudo bem que a gente pode escrever como uma fração, tudo bem? Então aqui vai ficar assim, ó. A gente vai escrever x quadrado vai ser igual a esse 100 dividido por esse 10 que vai vir aqui para baixo. Ok? Então agora 100 dividido pelo 10 é 10, que vai ser igual ao x quadrado. E aí, como a gente quer isolar esse x aqui, a gente vai ter que então fazer o seguinte, para tirar esse 2 daqui, a gente vai ter que calcular a raiz quadrada desse 10. Então vai ficar assim, ó. Vai ficar x, que vai ser igual a raiz quadrada de 10. Tudo bem? E por que a gente faz isso? Para tirar esse expoente 2 daqui. Tudo bem? Para isolar o x. E por que a gente faz isso? Porque aqui nós temos que as operações inversas, no caso aqui da potenciação, qual que é? É a radiciação, tudo bem? Então a gente já descobriu aqui o valor do x, ok? Então esse aqui é o valor do x, que é raiz quadrada de 10. Isto significa que esse bzinho aqui mede raiz quadrada de 10, tudo bem? Bom, aí ficou fácil, né? Para encontrar aqui o valor do c, o que a gente vai fazer então? Nós vamos pegar aqui no caso o 3, e aonde tem o x, a gente substitui por raiz quadrada de 10. Olha que fácil. Tudo bem? Então a gente acabou de descobrir também aqui que no caso aqui dessa medida c aqui é 3 que multiplica a raiz quadrada de 10. E agora a gente tem condições de encontrar aqui a medida dessas projeções aqui, desses dois catetos. A projeção
desse cateto B aqui é essa aqui, ó. Tudo bem que eu vou até colocar em cor diferente para que você consiga identificar bem aí, ó. Então essa aqui é a projeção desse cateto aqui. E essa outra que eu vou colocar aqui em azul. Não, azul não, né? É, azul. Essa outra aqui que eu vou colocar em azul, no caso, é a projeção desse outro cateto aqui, ó. Então vocês se lembram lá da primeira aula, né? Que eu fiz até aquela analogia, né? Que a projeção dos catetos é como se fosse o quê? Como se fosse uma sombra projetada desse cateto. Então essa projeção aqui, ela é, entre aspas, sombra dessa projeção. Enquanto que essa projeção aqui, a M, ela é sombra dessa outra projeção aqui, tudo bem? Desse outro cateto aqui. Então vamos encontrar agora os valores de M e M. MM não, M e N. E como que a gente vai fazer isso? Então matemática aqui, ó, que ela diz o seguinte, que o quadrado do cateto maior, né, no caso, né, vamos chamar esse aqui agora de menor, né? Então nesse caso aqui vamos nos referir ao menor. Tudo bem? Que aqui a gente chamou esse lado aqui de medida B, né? Então o quadrado do cateto menor, ele é igual ao produto da sua projeção sobre a hipotenusa pela hipotenusa. Então repara que a gente já tem aqui então a medida do B, né? Que no caso aqui é a raiz quadrada de 10. Então podemos dizer que o B é a raiz quadrada de 10. Já temos a medida da hipotenusa que veio junto com o problema, né? Que já está aqui no enunciado. A hipotenusa ela vale 10 centímetros. Então vamos dizer que o A é igual a 10. E agora a gente vai descobrir a medida desse cidadão aqui, ó, do M, que é exatamente essa medida que tem em vermelhinho aqui, tudo bem? Então vamos aplicar essa relação matemática e vamos encontrar aqui o valor do M. Então vai ficar assim, ó. A gente vai colocar B ao quadrado. Espera aí. B ao quadrado, ou seja, a raiz quadrada de 10 ao quadrado, né? Isso vai ser igual ao A. O A vale quanto? Vale 10. Vezes o M. O M vale quanto? O M é o que eu quero saber, tudo bem? Que é essa projeção que está em vermelho aqui. Então escrevo simplesmente o M. Agora olha só, para a gente resolver aqui esse radical, a gente vai aplicar uma propriedade da potenciação, que é exatamente essa aqui, ó. Tudo bem? Ou seja, repara que a gente tem aqui um radical elevado aqui a um número m. E o que vai acontecer aqui aplicando a propriedade? Esse expoente m ele vai entrar dentro aqui da casinha do radical. Então é isso que vai acontecer aqui, ó. Então a gente vai escrever aqui o 10 dentro aqui do radical, tudo bem? E esse expoente 2 aqui, ele vai vir aqui para dentro, ó. Exatamente conforme está dizendo aqui. Bom, a gente sabe que aqui no índice não tem nada escrito, mas matematicamente está escondido aqui, né? Está lá quietinho o número 2. Então isso aqui, essa raiz quadrada de 10 elevado ao quadrado vai ser igual a 10 vezes o m. Então aqui agora a gente pode fazer o seguinte, né? A raiz quadrada de 10 elevado a 2. 10 elevado a 2 é a mesma coisa que 10 vezes 10. Tudo bem? Que vai ser igual ao 10 vezes o m. 10 vezes 10, quanto que é? 10 vezes 10 é 100, né? Então aqui é raiz quadrada de 100, que vai ser igual a 10 vezes o m. Agora, a raiz quadrada de 10. Qual que é o número, pessoal, que multiplicado por ele mesmo duas vezes é igual a 100? Bom, a gente sabe que é o 10, né? Por quê? Porque 10 vezes 10 é 100. Então, a raiz quadrada de 100 é 10. Tudo bem? Então, a gente vai dizer, então, né, que 10 vai ser igual a 10 vezes o m.
E agora a gente quer isolar o m, né? Então, para isolar o m, a gente vai fazer o seguinte: o 10 está multiplicando o m, então esse 10 aqui ele vai passar para o outro lado, dividindo esse 10 aqui. Ou seja, aplicação de novo da operação inversa, né? A operação inversa da multiplicação é a divisão, que a gente pode escrever como fração também. Então aqui vai ficar assim, ó. A gente vai dizer que esse m aqui ele vai ser igual a esse 10. E esse 10 aqui, ó, esse camaradinho aqui, ele vai passar para o outro lado ali, dividindo esse 10 aqui, ó. Daí a gente vai dizer, né, que esse m ele é igual a 10 dividido por 10, que é o quê? É 1. Tudo bem? Opa, encontramos então aqui já a medida do m, ó, da projeção aqui. Tudo bem? Ou seja, então a medida aqui do m, né, é exatamente 1 centímetro. Bom, agora ficou fácil, né? Para a gente encontrar aqui agora a medida desse camarada aqui, o N de navio, né? Basta a gente fazer o quê? A gente pega assim e monta a conta da seguinte forma, ó. Olha só. O a gente sabe que é igual ao M mais o N. Concorda comigo? Porque ó, a hipotenusa ela é daqui do vértice C até o vértice B. Então, se a hipotenusa é tudo isso aqui, isso significa que esse M aqui mais a medida do N é o que? É a hipotenusa. Então é por isso que eu disse aqui que o A é igual a o M mais N. Então, ó, se o A ele vale 10, então no lugar do A aqui eu vou colocar o 10. O M a gente já sabe que vale 1, então aqui no lugar do M eu vou colocar o 1. E o N a gente quer saber, tudo bem? Então o N a gente ainda não sabe, mas estamos pertíssimos de saber. Então quero isolar agora esse N para encontrar aqui o valor dele. Então a gente vai passar esse 1 aqui, que é positivo, tudo bem? Para o outro lado. E quando ele passar para o outro lado, ele vai ficar como? Negativo, tudo bem? Ele está positivo e vai ficar negativo. Então eu vou dizer então que o N ele vai ser igual a esse 10. E esse 1 que está positivo vai ficar negativo aqui no outro membro. Então, ó, o N ele vai ser igual a 10 menos 1, que é 9. Opa, já encontramos então o valor aqui da projeção N. Então a gente acabou de encontrar, vale quanto? Vale 9. Tudo bem? Então resolvemos o exercício, ó, porque ele pediu para determinar as medidas das projeções dos catetos na hipotenusa. Então está aqui a projeção N mede 1 centímetro e a projeção N de navio mede 9. Repara que 1 mais 9 é exatamente 10, que é a medida da hipotenusa aqui. Tudo bem? Ok, pessoal, então esse exercício, né, que eu acabei de explicar para vocês, eu tirei desse livro aqui do Gelson Iese, que é muito bom, recomendo para vocês, tá? Esse livro que eu tenho aqui, ele está com uma edição mais antiga, mas eu recomendo ele muito para vocês. São livros excelentes, tá, pessoal, do Gelson Iese. Claro que agora as edições estão bem mais atualizadas, né? Mas se você comprar um usado do IESE também, do Gelson Iese, Matemática, Ciência e Aplicações, usado também não tem problema. São livros excelentes, tá bom? Então esse exercício eu peguei desse livro aqui. Espero que vocês tenham gostado. Procurei explicar ele bem passo a passo, mostrando todos os segredos, todas as propriedades que estão envolvidas nesse exercício. Vocês devem ter reparado aí que aqui não tinha só conceitos aqui de relações métricas no triângulo retângulo, né? A gente teve aqui também Teorema de Pitágoras. Tivemos aqui propriedades de potenciação, entendeu? De equações. Então, caso você não tenha entendido alguma passagem, pode deixar a sua dúvida aí nos comentários, se você quiser, tudo bem? E você também pode pesquisar também nas playlists, né? Eu deixei aqui no canal aqui. Se você for lá na seção playlist, você vai ter lá vários assuntos, entendeu? Separado por assuntos.
E daí, se por exemplo você não entendeu alguma passagem aqui sobre potenciação, ou sobre equação, ou sobre teorema de Pitágoras, você pode acessar a playlist e pesquisar, beleza? Então, se você ainda não é inscrito no canal, convido de coração, vem fazer parte da nossa família aqui, beleza? A gente tá juntos aí aprendendo matemática. E com relação aos inscritos, eu agradeço aí, pessoal, vocês de coração pela parceria, beleza? Estamos juntos aí. Bom, então eu vou ficar por aqui. Um grande abraço para vocês e até a próxima aula. Aprenda matemática e ciências com o professor Pedro. Explicações em detalhes, totalmente passo a passo do jeito que você precisa para aprender. Inscreva-se já.